Vamos lá, pessoal. Retomando nossas aulas de geografia, melhor disciplina do planeta, melhor curso do Maranhão, SOS Vestibular, melhor professor de geografia de todos os tempos. Vamos lá. Retomando nossa aula de climatologia geral, avisamos para você nos grupos que vocês deveriam, pelo menos tentar responder antecipadamente esses exercícios que foram postados no AVA. Se você não conseguiu ter acesso às questões pelo AVA, está aqui as questões para você observar. Se você ainda não respondeu, dê um pause na gravação, vou colocar elas direitinho aqui para você observar, tá? Tenta responder, depois você assiste a nossa correção dos exercícios. Lembrando que eu vou fazer uma correção página por página, para ficar melhor, né, mais didático para você compreender. Vamos lá. 549, seleção em Quito, estreia de Tite terá altitude rival em crise. Aqui ele está falando que o jogo de Tite, o comando da seleção, será no Equador. Lá embaixo diz assim: sempre que a seleção brasileira joga em cidades como Quito e La Paz, dizemos que ela joga contra dois adversários. Um deles é a altitude. Isso ocorre principalmente porque a atmosfera dessas cidades, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta, em cima da montanha, como é que é a pressão? Você aí de casa vai estar falando, em cima da montanha é mais frio. E ele, Sérgio Neto, falou que quanto mais frio, alta pressão, né? Mais frio, alta pressão atmosférica. Só que o que acontece aqui, meu filho, é que o fator determinante dessa situação é a altitude. Numa situação normal, mais frio, maior pressão. Em cima da montanha é mais frio? Só que a densidade gasosa é mais concentrada aqui, ó, na planície. Em cima da montanha, o ar, a coluna de ar é menos densa. Em cima da montanha, o ar é rarefeito. Então, olha lá, mesmo sendo mais frio em cima da montanha, você tem o quê? Uma menor pressão atmosférica e menor concentração de oxigênio. Acredito que não tenha dúvida nessa questão. Vamos lá, passando para 550. Sobre o clima equatorial, assinale o que for correto. 01. O clima equatorial é encontrado exclusivamente na região norte do país, devido à linha do Equador cruzar esta área do país. Tá certo isso? Clima equatorial encontrado exclusivamente na região norte do Brasil. Ele está dizendo que o clima equatorial só existe na região norte do Brasil. O que está errado nessa questão é esse exclusivamente. Por quê? Porque não é. Se fosse assim, o clima equatorial encontrado na região norte, estaria correto. Agora, exclusivamente quer dizer somente. E você sabe que no meio da África, no Congo, na Indonésia, você tem clima equatorial. Por isso, 01 falso. 02. No clima equatorial existem áreas que superam 3.000 milímetros de pluviosidade anuais, sem estação seca, outras com índices pluviométricos de cerca de 1.500 milímetros anuais, com alguns poucos meses de estio. Olha lá, há uma grande variação dentro dos climas, né? Não é só do clima equatorial. Você pega a cidade, por exemplo, de Imperatriz, né? Que ali é clima equatorial, e pega a cidade de Manaus. É claro que Manaus tem uma chuva muito maior, um índice pluviométrico muito maior, né, do que Imperatriz. Então, 02 verdadeiro. 04. A maior parte do clima equatorial no Brasil pode ser considerada úmida, uma pequena área semiúmida. Sim, o exemplo típico que nós falamos aí, Imperatriz, apesar de estar inserida no clima equatorial, ela tem alguns meses do ano que o clima se torna mais seco. Então, 04 verdadeiro. 08, tanto a amplitude térmica, que seria amplitude térmica, variação de temperatura. Olha lá, tanto a variação de temperatura quanto a inclinação de incidência dos raios solares. Os raios solares na região equatorial, olha lá, a incidência, a inclinação é pequena. Por quê? Porque eles são perpendiculares. Perpendicular quer dizer que os raios solares são retos na região equatorial. E por isso é mais quente. Tá? Então, vamos lá. Encerramos essa gravação da primeira página apenas. Siga as demais. Se você não fez,
A próxima página, que é a 41, dá um pause, tenta resolver, depois volta para assistir a correção. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta.